Então tivemos Ibovespa hoje caindo mais de 2%, 2,28% foi o fechamento de hoje, para ser um pouco mais exato. Dólar também caiu um pouco. Juros em contrapartida, como eu sempre falo, juros para cima, bolsa para baixo, ou bolsa para baixo, juros para cima, juros subiu, né, acima de 2% hoje o contrato DI 2025, que é o contrato um pouco mais líquido, o F25, né, janeiro de 2025. Na parte de commodities, nós tivemos o milho subindo um pouco, encontrando ali uma região de suporte, ou começando a querer formar um suporte na região ali dos R$ 90. O boi continua firme e forte para baixo, vai continuar assim até que se confirme se de fato teve notícias lá, as notícias foram verdadeiras, né? Aconteceu e está acontecendo algumas contaminações por vaca louca, ou se foi só especulação. Então, a hora que sair a notícia, seja se sim ou se não, talvez o mercado, né, reaja de uma forma diferente. Mas enquanto isso vai continuar tranquilamente para baixo, aí todo mundo se assustando, está na região ali dos R$ 300 a arroba, né? A soja subindo um pouquinho e o café também caindo, ele corrigindo um pouquinho depois daquela alta. O café segue forte para cima, mas corrigindo ali um pouco de 1,5%, 1,3%, 1,4%, é nada além do normal do café, beleza? Vamos ver o que aconteceu hoje aqui no Brasil, ver o que aconteceu lá fora, o que que deu no Ibovespa, né? O que que aconteceu na Bolsa. É política, é a questão da crise hídrica, é um monte de coisa que influencia e quem sofre é a Bolsa aqui. Então vamos ver tudo isso aqui agora, de graça, em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, quinta-feira. Hoje é quinta? Até vou confirmar. Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Agora são 18 horas e 51 minutos. E vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro, bolsa americana, né? E bolsa como um todo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, ativa o sininho para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa aqui embaixo também os comentários, envia suas dúvidas, envia suas sugestões. Eu leio os comentários, muitas vezes não consigo responder todos ali rapidamente, mas sempre leio, sempre quando tem alguma dúvida, alguma indicação, sugestão de vídeo, eu acabo, né, fazendo e corro para fazer isso para ajudar vocês também. Beleza? Então comenta aqui, isso é importante também porque faz com que os vídeos sejam distribuídos de forma melhor, faz com que o YouTube entenda que esse canal é um canal educacional, que indique para mais pessoas, né? E mais pessoas consigam assistir os vídeos aqui. A gente cria conteúdo de graça, não cobra nada, é tudo 100% gratuito. Os conteúdos são 100% imparciais, eu não ganho nada com nada, então pura e simplesmente eu estou aqui para ajudar, incentivar vocês a estudar e não dar receita de bolo, certo? Então, sempre gosto de incentivar isso, gosto disso e vocês ajudam muito curtindo, compartilhando esses vídeos e comentando aqui embaixo. O engajamento de forma geral é sempre importante. Beleza? E lá no Telegram, escaneando esse QR Code aqui ou clicando no primeiro link aqui embaixo, você vai entrar lá no Telegram e lá a gente tem mais de 300 pessoas falando o tempo todo de mercado financeiro, principalmente commodities. Então a gente fala de milho, boi, soja, café, praticamente todos os dias, sempre tem alguém falando alguma coisa, isso é muito bacana, né? Quanto mais gente falando de mercado financeiro, mais ideias são trocadas, mais informação é gerada. Eu vejo bastante gente lá operando tudo quanto é ativo, operando coisa lá fora também, opera opções, faz o swing trade, day trade, faz de tudo lá no grupo. E também tem oportunidades, né? Aquela história de que um ajuda o outro, quem está começando aprende com quem já está mais tempo no mercado, quem já está mais tempo no mercado aprende coisas novas, né, com o pessoal que está chegando, então tem muita troca de informação muito bacana lá. Tudo de graça, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada, só clicar no primeiro link aqui ou escanear o QR Code e entrar lá no grupo de forma gratuita, eu tenho certeza que tu não vai se arrepender, beleza? Entra lá e aprende junto com a gente lá de graça, certo? Vamos falar de mercado, eu vou mudar minha tela aqui e vamos começar pelo começo, como já diria o poeta, né? Hoje eu tenho bateria na câmera. Vamos lá. Ibovespa caindo 2,28, dólar com 0,06 de queda, o milho subindo 1,3, o contrato X, né, 1,31 ali, o U já está praticamente no fim, então nem conta mais, a gente está operando
o X mesmo. O boi 1,35 de queda, o café 1,31 de queda, ouro no 0 a 0, a soja subindo 0,57, voltando ali para... Continua, na verdade, na região ali daquele meio, daquela lateralidade. A Vale ali caindo 0,31, aqui embaixo o Petro caindo também 1,63. DI futuro, em contrapartida, né? Já deu uma pauladinha para cima lá, encontrou um suporte na média e vai embora, subindo aqui hoje 2,5%, foi 2,3%. Lá fora, deixa eu pegar aqui o TradingView, para a gente dar uma olhada aqui rapidamente lá fora. Lá fora nós tivemos o SPI com 0,31 de alto, Dow Jones com 0,37, aí Nasdaq no 0 a 0 caiu um pouquinho, Brasil, né, aqui Bovespa e PWZ caindo forte, as bolsas da Europa, com exceção do índice IBEX 35, subindo e as da Ásia também. Dólar Index perdendo um pouquinho de força, e aí o pessoal questiona, como assim que bolsa caiu um monte, mas dólar também caiu? A moeda americana, o dólar index, perdeu um pouco de força. 0,30 no dólar index é bastante coisa. É uma moeda que não costuma variar, afinal o dólar é o trigger das moedas, né? Então, de câmbio. Então vamos lá. O petróleo, olha só, petróleo subindo 2,04, nós tivemos o milho subindo 0,53, a soja com 0,43 de alto, o café 0,66 de queda, olha o algodão recuperando um pouco, 1,07 de alto, o cacau 2,88% de alto. Madeira bateu forte aqui, madeira é muito volátil, 7,86, o boi, né, continua perdendo a força aqui com 1,20 de queda, e aqui nós temos o cobre com 0,61 de alta. A parte de minério de ferro, olha a BHP como apanhou hoje, caindo 6,86, Rio Tinto 0,68, Anglo América subindo 0,23. Aí a Vale aqui, Brasil, né, caindo também, e aqui embaixo o ExxonMobil subindo 2,44. Ou seja, o petróleo subiu, ExxonMobil subiu. Seria muito provável que Petrobras subisse hoje também, porque é um ativo que é exposto a petróleo, porém, né, toda a questão de interna nossa e unicamente nossa derrubou a Petrobras e derrubou a bolsa toda para baixo. Foi uma queda significativa no Ibovespa. Beleza? Aí tem questão política, né, a questão lá do imposto de renda, a questão dos dividendos, lá que a Câmara tá naquela guerra lá, aprove, não aprove, vai, não vai. Tem também a questão da crise hídrica, então tem notícia e ruído é o que mais tem para encrencar as coisas. E aí, né, tudo isso reflete aqui na bolsa um pouco, e juros subindo, né, a gente sabe que é aquela lógica. Por que a bolsa cai quando o juro sobe? De forma assim bem grosseira, bem simples de responder. É bem fácil. Né? Tu imagina, as pessoas, ou melhor, os institucionais de forma geral não gostam de risco. Ninguém gosta de risco. Eu não quero botar meu dinheiro em bolsa correndo o risco de perder boa parte dele. Ninguém gosta de risco. E o institucional, quanto maior ainda, um banco, gosta menos ainda de risco. Quem gosta de risco é aquela pessoa que vive no Bitcoin, vive só em criptomoedas, né, que sobe 50%, cai 50%, que sobe 20% em 2 dias e pode cair 30% em 1 hora. Então aquilo, as pessoas gostam de risco. Instituição grande, séria, não gosta de risco. A ideia sempre é mitigar o risco e ganhar o máximo possível com um risco pequeno. Então imagina assim, né? Um banco, uma instituição grande, né? Um institucional que realmente tem grana, que quer permanecer no mercado, ele não quer correr risco, ele quer manter o risco dele ali tranquilo, ganhar muito dinheiro com um risco pequeno, é sempre tentando mitigar o risco. Então imagina assim, se eu estou em renda variável, se eu estou em bolsa de valores, eu estou exposto ao risco. Pode amanhã uma empresa quebrar, pode amanhã acontecer algum fato relevante, alguma coisa muito ruim na empresa, na diretoria, um caso que nem IRB, algo do tipo assim, e a empresa afunda. Beleza. Eu tenho um risco da empresa quebrar, tenho um risco de me ferrar na operação ali, me ferrar, né, naquele investimento. Vamos pensar em investimento e não em especulação. Quando eu tenho esse risco, e considerando ali, vamos pegar lá um modo do Barsi, por exemplo, lá, né, acima de 6% por ano ali de dividendos ou de lucro, né, que a empresa pague. Então vamos considerar que uma empresa boa, eu vou ter um lucro ali anual, em média 6, 7, 8, exagerando 10% ao ano de lucro. Muito exagerado num ano bom, tá? Acontece isso, beleza. Eu tenho isso aí. E
e outras empresas eu posso ter muito mais do que isso, mas o risco é muito maior, eu posso fechar um ano com um prejuízo forte, alguma coisa assim. Considerando todo esse risco, né, eu tenho um possível ganho, mas com risco maior. Agora, se eu pego um montante e eu descubro que a renda fixa, que o Tesouro Nacional, né, que o Banco Central, que o Brasil está me pagando 6, 8, 10, 15 chegou a pagar, né, na época do governo da Dilma, 14 e tanto, quase 15% ao ano de juros, por que que eu, institucional, com muito dinheiro, vou pegar o meu dinheiro e vou colocar em bolsa? Se eu posso pegar e ganhar 15% ao ano, 10% ao ano, emprestando dinheiro para o governo, que a chance de quebrar é muito menor, né? Então a chance do governo quebrar é muito menor do que uma empresa quebrar. Então, teoricamente, seria, né, a autoridade máxima ali, né, dentro do país é o governo. Então, se o governo quebrar, as empresas já quebraram tudo abaixo dele. Então, seria o santo graal. Então, é muito melhor para um banco tirar dinheiro da bolsa, ou para uma institucional muito grande, tirar boa parte do dinheiro da bolsa e colocar em renda fixa, que vai me pagar um montante anual de forma muito mais segura e mais tranquila. Obviamente que um pouco fica em bolsa e tira e um pouco fica lá na renda fixa. E é por isso que bolsa cai, porque o pessoal tira o dinheiro da bolsa e coloca na renda fixa. Então, por isso aquela frase de juros para cima, bolsa para baixo, é justamente isso. Eu começo a realizar meus lucros das minhas operações, né, na bolsa de valores, em ativos com risco maior, começo a colocar dinheiro em ativos com risco menor e que vão me dar uma rentabilidade maior. Ou seja, quanto maior a taxa de juros de um tesouro nacional, menor vai ser a quantidade de dinheiro em bolsa de valores. O dinheiro tende a migrar. E o contrário também é verdadeiro. Se a taxa de juros está em 10%, começa a cair, cai a 8%, cai a 7%, cai a 6%, vai caindo sem parar, automaticamente o dinheiro vai saindo da renda fixa, porque não está pagando mais nada, está pagando muito pouco, e aí começa a entrar em renda variável, que é como se o pessoal chegasse na mesa e falasse assim, bom, seguinte, galera, a partir de agora o Tesouro está pagando muito pouco, não está valendo a pena mais a gente colocar o nosso dinheiro lá, a bolsa está um pouco descontada, o risco é maior, mas é a chance de a gente ganhar mais dinheiro. Então vamos tirar dinheiro do Tesouro e vamos colocar dinheiro em bolsa. Ponto. É assim que funciona. E aí vocês enxergam o ciclo. Bolsa cai, né, a bolsa sobe, passa algum período para cima, lá 2016 a 2020 para cima e cai. Aí depois afunda um tempão, aí depois sobe de novo. E aí nesse período vê o quê? Taxa de juros caindo, bolsa subindo, depois bolsa cai, taxa de juros sobe. E assim vai, elas vão sempre se cruzando uma com a outra fazendo aquele movimento. Então, de forma bem resumida, é assim que funciona. Então, por isso que é importante a gente analisar sempre a taxa de juros, e é por isso que no Zigo tem lá na parte de indicadores econômicos, o primeiro indicador que aparece é taxa de juros. O segundo é o índice de desemprego e a inflação. Beleza? Então vamos lá, vamos falar do milho aqui. Vou começar pelo milho, milho no gráfico diário, né? Tocou na região dos 90, subiu um pouquinho, então ele encontrou, hoje começou o dia, abriu, foi lá em cima, voltou, foi lá em cima, voltou. Eu fiz um day trade no milho hoje, nem mandei lá no grupo, mas eu fiz na outra conta. Mas foi um day trade bem pequenininho, um gráfico de 15 minutos. Olha que eu não gosto de operar milho. Eu comprei milho aqui, vendi milho aqui. Né? Eu deu um contrato só, deu meio ponto, deu 200 e poucos reais hoje a operação. Comprei aqui, subiu, vendeu lá, ele estava longe da média, eu já tinha realizado, e depois ainda bem, porque ele parou aqui e não fez mais nada. Chegou aí mais, mas eu vendi lá, eu comprei em 92, vendi em 92,5 mais ou menos. Então foi a única coisa que eu fiz no milho. E fiz aquela história que eu falo. Eu fiz um day trade na conta de swing trade, que se por um acaso o milho explodisse para cima, desse limite de alta, eu estava posicionado e ia ficar lá, não ia fazer nada. Como começou a voltar um pouquinho, eu não estava ali muito contente, estava tudo meio fraco, o dólar também não estava subindo, nada subia, o boi também estava fraco, eu pensei, eu vou realizar esse milho aqui. E aí realizei o milho lá e deixei. Então, tem espaço para ele subir e chegar até a média móvel de 20 lá, então a gente tem 3,4 pontos para cima ainda. Deixa eu dar uma olhadinha no after aqui. O after já voltou tudo, então subiu, no meio do dia caiu. Fez quase que o padrão que ele fazia nos outros dias aqui atrás, né? Subia e caía. Só não rompeu o fundo como ele estava fazendo antigamente. Mas, ó,
Gráfico diário, um gráfico de 60 minutos, já fechou um pouquinho acima. Eu vou botar o CCMX aqui que fica mais fácil. Já fechou um pouquinho acima, então a gente já pode imaginar, né, um milho talvez nos próximos dias subindo um pouquinho, não dá para saber ainda, mas já pode se imaginar isso, ele fazendo um movimento aqui, tentando, né, chegar pelo menos aqui nesse fundo ó, de 93,25 ou algo do tipo. Isso vai acontecer? Não faço a mínima ideia. Vamos dar uma olhada no milho lá em Chicago, vou aproveitar que está aberto aqui, e eu vou olhar o milho lá em Chicago rapidinho aqui. Então vou puxar para cá. Cadê o milho? ZC aqui. Deixa eu botar aqui gráfico. Vou esperar o Edivio colaborar. Como é que ele está lá em Chicago? Aqui está o DXY, né? Vou pegar o milho aqui. Aqui, ZC. Ó, milho lá em Chicago, ele está naquela região de suporte lá, está rompendo, na verdade, né? Hoje ainda. Isso aqui é o gráfico diário? Não, isso aqui é o gráfico semanal. Vamos fazer a coisa direito. Gráfico diário hoje, ó, bem em cima do suporte aqui, então está bem parecido com o nosso milho daqui. Olha aqui atrás como tem memória. Então o mercado brigou aqui durante 1, 2, 3 meses, quase 4 meses aqui no mesmo lugar, ou seja, desde o início desse ano ele brigou aqui, foi lá em cima no meio do ano, fez todo um auê, foi lá e voltou com gap, voltou com força e está no 0 a 0. Então o milho hoje, né, a 52,50 aqui, ele está mais ou menos na mesma região que estava aonde começou o ano. Para não dizer assim, onde abriu o ano, ele abriu o ano aqui em 48. Mas ele está quase no mesmo preço onde ele abriu o ano. Ou seja, considerando hoje, né, do início do ano, não mudou de lugar, está no mesmo lugar. Então aqui é o seguinte, se ele romper para baixo aqui, ele pode vir testar aqui, aí sim, de fato, né, o início desse ano aqui, que seria esse ponto aqui de 489, 487, 480 e pouco aqui, né, 48,70, mais ou menos por essa região. Se romper para baixo, aí vem embora, aí vem aqui embaixo. Agora, pode ficar aqui incomodando um pouco e aí, quem sabe, ficar nesse vai não vai aqui um bom tempo até o mercado se decidir. Se a gente colocar num gráfico semanal, a coisa já está um pouco mais esquisita, né? Num gráfico semanal, eu vou botar até uma média, que deve ter uma média de 52 períodos. Tem uma de 9 aqui, ó. A média móvel de 9, ele está tocando na média e cai. Se romper para baixo aqui, é um abraço para o milho. Ele vem aqui testar esse topo aqui em 461. Então ele vem abaixo ainda do 2020, 2021. Então ele vai vir aqui, vai voltar para 2020 aqui, que é onde foi toda aquela pernada de alta. Então tem bastante espaço. Olha como está forte no candle semanal para baixo. O milho tem espaço para cair e não está com nenhum sinal de que vai subir. Então é só questão de esperar. A gente olhando, né, lá no Zigo, eu não estou com o Zigo aberto aqui porque a gente está mudando algumas coisas e eu ainda não quero mostrar. Mas lá no Zigo, se a gente olhar as curvas de contratos futuros, a gente vê lá um backwardation bem forte, milho a 70 e poucos já, considerando para o ano que vem. Então por isso que é interessante ficar de olho nisso. Beleza? Então aqui, ó, ele pode vir repicar aqui até os 95 e pouco, e aí quem sabe, né, corrigir um pouco e voltar a cair aqui. Como eu falei, eu sou o vendedor, essa média aqui é de 20, mas se eu adicionar uma média móvel de 8 aqui, eu imagino que pelo olhômetro ela deve ter batido na média ou foi quase isso. Cadê aqui, ó, média móvel, vou colocar aqui no meio, 8 períodos, ok. Ó, não chegou a bater, né, mas deixa eu botar uma exponencial aqui. Aritmética não, exponencial, ok. Ó, chegou próximo à média móvel lá, né? Então seria quase que um ponto de venda. Como eu falei, merece subir até aqui a pernadinha, ó, merece subir até aqui uma região próxima às médias. Quem sabe depois corrigir um pouco. Quem sabe a gente largar uma boleta de venda aqui e ganhar dinheiro com o milho caindo mais um pouco. Se for estopado, vai ser um stop curto e aí ele pode ir lá na média móvel de 20. Na média móvel de 20 é outro ponto de venda bacana. Quem já leu o livro do Al Brooks, quem opera price action estilo Al Brooks ou algo do tipo, conhece a expressão de gap de média. Então, quando a gente tem uma M2S, uma M2B ou algo do tipo assim, seria um ponto de reversão em média que ele chama de gaps de média, onde a gente está a mais de 20 candles longe das médias de 20. Entendeu? Então eu tenho média de 20, eu estou a mais de 20 candles sem tocar a média de 20. No primeiro toque é um ponto
para entrar posicionado a favor da média. Ou seja, se está caindo eu vendo, se está subindo eu compro. Então aqui, ó, o último toque que ele teve na média móvel de 20, que é essa média aqui, né, vamos ver aqui, ó, se ele marcar aqui, mas é de 20, está lá em cima, média de 20. Então, no último toque dele foi aqui em cima. Daqui até onde ele está agora, ele já está com 11 candles. Se subir aqui, a menos que faça uma subida muito forte, bem provável que ele demore mais uns 4 ou 5 candles aqui. Se ele chegar ou lateralizar um pouco, a média desce. Se ele subir devagarinho, a média desce. Então, a hora que ele chegar na média móvel de 20, pode ser um ponto interessante para a gente vender, porque vai estar com gaps de média já há um bom tempo, e aí a gente entende que isso pode ser respeitado. Vai funcionar? Não sei, mas é uma estatística interessante, né? Eu costumo analisar e costumo observar isso. Está muito tempo longe da média, a gente enxerga que às vezes fica interessante. Primeiro toque da média. Não estou dizendo que vai bater ali, vai cair, vai chegar a 80, mas que pelo menos um scalp, e um scalp é uma operação de pelo menos 1 para 1, pode ser que fique interessante por ali. Beleza? Então, seria isso, milho. Por enquanto, estou de fora, fiz só day trade, e quando está longe assim, está esquisito, eu procuro movimentos mais curtos. Faço day trade mesmo. Então, bota no tempo gráfico 60 minutos, se me dá entrada eu entro, saio fora, não fico para o dia seguinte, a menos que ele ande muito a favor do onde eu estou posicionado. Então, eu faço um day trade inteligente. Eu faço um day trade na conta que eu posso continuar swing trade, então eu não abro lá na Clear e fico lá marcado day trade, ou essa aqui, por exemplo, é do BTG, eu não abro aqui na conta day trade do BTG, eu abro na conta normal do BTG e vou lá e opero, compro e vendo aqui sem problema nenhum. Se ficar meio esquisito ou eu ver que não vai andar como eu estava posicionado, eu pulo fora. Se render e ficar interessante, eu continuo comprado ou vendido, né? Continuo posicionado, e aí a gente vai e carrega para um swing. Muitas vezes isso dá muito certo, a gente entra numa operação com day trade, acaba ficando alguns dias e dá um lucro bacana. Beleza? Então, isso seria o milho. Vamos falar do boi? Mas me engasguei aqui. BGI V21, olha o boi no gráfico diário, realmente o boi não está nem um pouco a fim de subir, e aí está entrando volatilidade no boi, né? Então olha aqui, só o candle de hoje teve 4 pontos e pouco, variou ali quase 1,8%. Então quem acha ali, quem gosta, né? Ou melhor, quem estava acostumado com boi nos últimos dias simplesmente sem fazer nada, agora está faceiro pelo menos, né? Se quer operar boi, agora está contente, né? Então está tendo um volume aqui, o pessoal vendeu e vendeu com força. Hoje também teve um volume considerável em relação aos outros dias, vendendo boi também. Então acho que o mercado já está bem consciente e ciente de onde que o preço do boi vai, né? Chegar lá nos 300 e tanto de novo, lá no alto, não vai ser tão fácil. E aí eu chamei uma atenção ontem, até lá no grupo, porque tem muita notícia por aí, tem canal no YouTube e tudo mais, não vou ficar citando o nome, mas tem muita notícia por aí que é muito sensacionalista. O que é uma notícia sensacionalista? O que é um vídeo com uma thumb? A thumb ali é a capa do vídeo, né? O que é um vídeo com uma thumb muito chamativa, muito sensacionalista? Que eu sei disso, todo mundo sabe. O que gera engajamento é sempre treta ou algum problema, alguma coisa, né, esquisita lá que não é trivial, não é comum, não é legal. Sempre é o que gera engajamento, é o que gera mais clique, o que gera mais view. Então se eu fazer um vídeo aqui para o YouTube extremamente polêmico, falando mal de um monte de gente, fazer um auê, uma gritaria, um escarcel aqui, eu vou ter 10 vezes mais view, vou ficar famoso, o cara lá que tá falando as bobagens lá, do que eu fazer um vídeo bonitinho falando as coisinhas certas, né? Então tem muita headline, muito vídeo e muito conteúdo, principalmente em milho, boi e tudo mais, né? Mas o mercado financeiro de forma geral, day trade e tudo mais, que é simplesmente para gerar engajamento, para as pessoas clicarem, para as pessoas olharem. E aí, ontem em específico, eu comentei lá no grupo, né, que tem um canal que eles são muito sensacionalistas. Eu não estou dizendo que eles estão errados, não estou dizendo que eles não têm capacidade, eu não estou julgando, mas tem que olhar os vídeos, tem que assistir com muita parcimônia, porque imagina o seguinte, se eu sou um cara que já está bastante tempo no mercado, eu olho um vídeo extremamente sensacionalista, um vídeo falando, né, algo assim, muito com a pessoa que fala muito confiante que isso é assim, porque está errado e não sei o que mais,
A pessoa que não conhece, a pessoa que está começando, vai falar, esse cara sabe, o Guilherme está falando lá, tá brabo, tá isso, aquilo, ele sabe, eu vou confiar nele e vou operar que nem ele. Isso é um perigo. E também, né, se eu olho isso já com tempo de mercado, eu acho um pouco esquisito, eu fico, não é bem assim. A pessoa que está olhando e não conhece nada, não tem esse senso de discernimento. Então é muito perigoso. O que eu estou falando de ontem é que eu vi vídeos lá de pessoas falando que o boi, né, que já estavam falando desde o ano passado que os frigoríficos estão como é que se diz ali? Eles estão fazendo uma ginástica para cuidar com que o preço da arroba do boi não chegue a R$ 400 ainda esse ano, né? E aí o mercado sobe um pouquinho, tá tudo certo e a gente está certo. Aí o mercado cai, que nem caiu nas outras vezes, caiu ali, caiu 4, 5, 6%, né? O boi vai lá e cai 3, 4 pontos, um pouco forte, dá uma paulada um pouco forte. E aí sai notícia de que o mercado está errado, de que está tudo errado e não sei o que. Aí trazem dados, trazem um monte de coisas, né? Como se o mercado não estivesse fazendo a coisa errada, né? A bolsa está errada, está todo mundo errado, eles estão certos. E aí quando sobe 1%, 2%, sai uma headline, eu avisei, quem estava aqui já sabia. Eu não gosto desse tipo de coisa, né? Mas isso é uma opinião minha. Só digo, tomem cuidado com as notícias que vocês veem por aí. Tomem cuidado, as coisas que eu falo também não tomem como verdade. Eu falo aqui, mas é o meu ponto de vista, é o jeito que eu enxergo, é o jeito que eu opero, dá certo para mim. Se vai dar certo para outra pessoa, não faço a mínima ideia, né? Então eu estou expondo aqui o meu ponto de vista e vocês têm que absorver o que acham interessante. Se acham que eu falo um monte de bobagem, não tem problema nenhum. Para mim funciona e eu vejo que para algumas pessoas também funciona o que eu faço, porque eu recebo os comentários muito bacana. Ainda ontem, antes de ontem, eu li um aqui que lá no café alguém comentou: voltando aqui para agradecer que eu dobrei o meu capital desde que eu vi esse vídeo há 6 meses atrás, ou algo do tipo. Esse tipo de coisa eu fico muito contente. Então tomem muito cuidado, não saiam por aí tomando como verdade tudo que vocês assistem, tudo que vocês analisam, sempre cuidem. Eu mostrei ontem da notícia lá da questão do petróleo, mostrei lá no Instagram também, quem tá lá viu, eu explicando ali, mostrando a notícia direitinho nos stories, e a mesma coisa esses vídeos que vocês veem por aí. Sejam críticos, né? A ideia é sempre que a gente fala a questão da independência financeira, nada mais é do que ter totalmente independência. Eu olhar para um gráfico, olhar para uma notícia, olhar para o que está acontecendo e eu saber como interpretar aquilo e como vai funcionar para mim. Não me importa se um outro analista diz que é bom, se é ruim, se vai subir ou vai cair, não me importa. Eu ouço, leio, olho, o que concorda ali, o que eu acho que, ao pontuo que eu acho que está certo, às vezes é um ponto de vista diferente, eu falo, esse cara tem razão, essa pessoa tem razão. É aquela história. Eu também não sou dono da verdade. Eu acredito no que eu sei, confio muito no que eu sei, no que eu acredito, mas se alguém chegar e falar, Guilherme, tu tá errado nisso aqui, ó. Tu tá errado nisso aqui porque isso, esse dado aqui é melhor assim, isso aqui é assado, tu não analisou isso aqui, tu não olhou isso aqui, olha como é que tá essa situação. Aí eu falo, bom, realmente, não tinha visto isso, né? Acho que eu tô errado. Eu sou extremamente humilde quanto a isso. Não sou assim, o mercado tá errado, eu que sei. E aí sobe. Isso é normal, né? Como eu já falei, já mostrei várias vezes aqui, o dólar pode ser que faça isso, pode ser que faça aquilo. Aí dá uma semana, o dólar faz exatamente o que eu falei. Alguma vez eu voltei algum vídeo e falei, ó, lá atrás eu falei isso aqui, agora o dólar caiu, olhem aqui, tá vendo que o dólar caiu, eu acertei. Vem cá, se inscrevam no canal, olhem minha taxa de acerto. Nunca fiz isso, porque eu não acho isso correto. Eu também erro. Mas enfim, vamos voltar para o boi aqui, só para dar um alerta para vocês ali. Sejam críticos, tenham muito cuidado. Excesso de informação gera muito mais desinformação do que informação, né? O boi segue firme e forte para baixo, no gráfico semanal, então não tem nem o que falar. O próximo suportezinho dele aqui nos 284, então tem 10 pontos para baixo aí para ele dar uma brincada. No diário está caindo firme e forte, né? A volatilidade aumentou, o volume aumentou, então o boi está bem arisco nos últimos dias. É um ativo que não é fácil de operar, não é barato para operar, então tem que tomar muito cuidado. Num gráfico de 60 minutos, o boi aqui está fazendo os movimentos bem laterais e o problema é os stops, né? Então imagina aqui, a pessoa vai lá, compra e bota um stop aqui embaixo e é estopado.
E aí pode ser que amanhã já abra com gap de alta, suba um pouquinho, vai lá, compre e é estopado. E o problema é que cada stop desse aqui é caro. O boi num dia, ó, de topo a fundo, num dia, no dia de hoje, andou 6,86 pontos. Né? É bastante coisa. 6 pontos é bastante coisa. Quem comprou topo e vendeu fundo, ou quem vendeu fundo e comprou topo, teve um valor, né? Um valor, um valor nocional de mercado perdido aqui considerável, com 5 ou 6 pontos no boi, pega um contrato, é mais fácil fazer a conta assim, né? É quantos por cento isso aqui? É 1,7, 1,8% de quantos mil reais? 100 mil reais, né? 97, tá agora, 97 mil reais. Mas imagina, de topo a fundo com um contrato, deu quase 2 mil reais na operação, se não deu isso. Então, tomem bastante cuidado com o boi nos últimos dias. Não recomendo fazer nada, eu não faço nada no boi, não estou vendendo e nem comprando. Está muito volátil, está perigoso, é um ativo que tem pouca liquidez. Então, para que cargas d'água eu vou entrar no boi tentando adivinhar, né, roleta? Então, eu vou ali e jogo uma roleta no cassino, tentando adivinhar se o boi vai subir ou vai cair, e aí arriscando perder R$ 1.000, R$ 2.000 em questão de minutos. Não vou fazer isso. Então, prefiro operar milho, prefiro operar, faço day trade no índice ou no dólar, que tem muito mais liquidez. Se eu errar um tique acima, eu consigo sair. Aqui, se eu errar, eu pago um spread gigantesco. Então, é questão de bom senso aqui, de saber que nem todo momento é bom para operar. Não é porque o boi andou 20 pontos em uma semana que ele vai continuar andando 20 pontos agora toda semana. Então, vai cair a R$ 100, depois vai subir a 400, não vai ficar assim, não. Então, daqui a pouco o mercado calma. Beleza? Então, boi por enquanto, seguimos de fora aqui, vamos ver o que ele se decide. A tendência é de baixo, nem discutível. O café, vou botar o Z aqui. O café está sentando em cima da média. Então, aquela linhazinha que eu tinha colocado aqui em cima esses dias, né? Eu botei lá no FUT, mas eu usei que tá valendo. Funcionou, então o café bateu lá, voltou, fez um candle vendedor até aqui, por sinal que é esse aqui no 64. Chacoalhou ontem, mas está voltando aqui. Então pode, né, aqui na média móvel de 8 já seria um ponto de compra, quem quer continuar comprado posicionado. Aqui na média móvel de 20, um possível ponto de compra um pouco mais confirmado. E aí, se ele seguir uma tendênciazinha de alta aqui, leve, né? Então, nesses dias aqui, a gente poderia, ó, nem dá para fazer um canal, porque a inclinação aqui não cabe. Mas poderia imaginar um canal por aqui. Então, um ponto de compra interessante, um pouco mais realístico, né? Um pouco mais barato, seria aqui na região dos 222, 220, 217, aqui entre 215 e 220 e poucos aqui, seria uma região mais interessante. Porque se ele cair aqui, né, a gente compra café aqui embaixo, bota um stop um pouco abaixo desse fundo e espera que ele vá testar lá em cima de novo. Agora, se vai chegar lá, aí é outra história. Né? Então, mas a tendência aqui é de alta, não tenho o que dizer a não ser isso. A tendência segue de alta no café, tanto no diário quanto no semanal. E o semanal está fazendo um candle não muito bacana. Se amanhã o café cair e fechar vermelho aqui, vai ficar um candle feio, que aí se perder fundo ele vem fácil aqui nos 220. O problema é ele abrir já com gap aqui nos 220 e na segunda-feira bater e subir 2, 3%. É porque o café, a gente sabe que ele é extremamente volátil. Como eu sempre falo, é muito comum ele variar 3, 4% de fundo a topo no mesmo dia. Muito mais do que isso, na verdade. Varia 5, 6% ao dia de fundo a topo. Então tem que tomar muito cuidado com os stops, além de ser muito caro, e a liquidez é infinitamente menor que a do boi. Então os buracos, né, entre contratos é muito grande. Mas a tendência é de alta. E a soja, SJC FUT, né, segue aqui na tendênciazinha dela. Então hoje a soja subindo um pouco, mas se a gente botar num gráfico diário, ó, ela parece que vai vir testar a média móvel de 8 aqui, quem sabe é de 20, mas ainda é só um ponto, né, de teste de média. Olha como chegou perto daquela região ali que eu botei um alarme lá, que é uma região de fundo aqui da soja. Na verdade, ela já testou esse fundo aqui, ó, que é um fundo anterior aqui, que também já foi um fundo, a região ali dos 28 com 19 mais ou menos. Pode subir até lá em cima, quem sabe até o meio do caminho, ou se cair um pouco mais aqui embaixo, ficaria um pouco mais confirmado. Mas ó, a tendência dela aqui no diário, apesar de estar dentro de uma lateralidade, a tendência é maior que um pouco para baixo. No semanal
também é para baixo, querendo romper fundo, e como eu falei, ela está dentro de uma lateralidade? Tá, mas se vender alto ou conseguir pegar um ponto de venda bacana, a chance de ganhar dinheiro vendendo é muito maior do que ganhar dinheiro comprando. Porque a gente tem aqui o gráfico diário apontando para baixo, a gente tem o gráfico semanal apontando para baixo também. E até mesmo o gráfico mensal também está apontando para baixo, aqui querendo chegar aqui na média móvel de 20. Então tem os gráficos maiores apontando, como se fosse ali uma criança de 6, 7 anos, um adolescente, um pai e um avô. Se a criança fala, eu vou subir, o adolescente fala, eu acho que tu não vai. O pai fala, tu não vai, e o avô fala, nem pensar, tu não sobe. Agora, se a criança fala, eu vou subir, e aí o adolescente fala, olha, não sei não, até pode ser que vá. O pai fala, tu não vai subir. E o avô fala, eu tenho certeza que tu não sobe. Ou melhor, eu te garanto que tu não sobe. A criança cai. Então, aquela história. Quem é que manda mais? É o gráfico mensal ou o gráfico diário? O gráfico mensal. Assim como o semanal ganha mais que o diário manda mais que o de 120 minutos e assim por diante. Quanto menor o tempo gráfico, mais ruído e mais errado ele é. Então, por isso que a gente tem que sempre ficar de olho nos gráficos maiores, operar pelos gráficos, né, de um tamanho razoável ali, que é para conseguir botar os stops bacana. A lógica que eu falo é a seguinte, a qual tempo gráfico operar? Opere num tempo gráfico onde a volatilidade daquele tempo gráfico está operando, né, e o tamanho dos candles seja confortável para te colocar um stop. Ponto. Se for o gráfico de 1 hora, 120 minutos, diário, semanal, não importa. O que importa é que se eu consigo operar soja no gráfico semanal, para mim, o stop da soja numa barra de 1 semana é tranquila, eu opero o gráfico semanal, a chance de eu ganhar dinheiro é muito maior. Se eu não consigo, não tenho capital, não aguento um stop tão grande no semanal, vou lá e opero o gráfico diário, fica mais tranquilo para mim. Então, essa é a lógica, né? E, claro, sempre cuidando da liquidez. Quanto menor o tempo gráfico, menor a liquidez também. Beleza? E aí vamos adiante agora falar do nosso dólar. Dolfut hoje, né? Deixa eu botar aqui, tá no mensal. O mensal querendo continuar caindo aqui. Deixa eu botar o semanal do dólar, aproveitando. Ó, bateu lá embaixo, voltou um pouco, mas hoje também não colaborou muito. E aí no gráfico diário, né, encontrou aquele fundo aqui, ó, nessa região aqui de 5,15, hoje balançou e querendo subir. Então aqui na média, um ponto interessante de talvez querer vender um pouco. Aqui na média móvel de 20 também talvez dê uma vendinha. E seria mais ou menos isso o dólar, não muito além disso. Pode continuar caindo? Pode, assim como pode subir pelo menos até aqui, né? Se passar aqui dos 5,26 sem cair, ou seja, se fizer amanhã um candle verde, segunda-feira um candle verde, algo muito forte para cima, fica um pouco complicado de entrar comprado, porque o stop está lá embaixo. Então seria melhor subir um pouquinho, fazer um candle vermelho, a gente entra vendido com stop aqui, e aí tem apoio de todo esse volume aqui, ó. Essa é a ideia. É mais fácil vender aqui porque a gente tem apoio de um volume maior aqui atrás. E aí se a gente olha num gráfico semanal, a gente vê uma barra desse tamanho querendo empurrar para baixo. Então eu que não vou botar uma boleta num gráfico diário de 60 minutos dizendo que vai subir se o semanal está uma paulada dessa aqui para baixo. Então eu prefiro procurar um ponto alto e vender, para olhar para o lado e falar, beleza, aqui tem um oceano querendo vender, então eu vou vender, eu não vou ser eu que vou botar um portão aqui, vou segurar tudo com uma comporta, né? Então, por isso que a gente tem que sempre ter uma noção do que está acontecendo mais acima. E o Ibovespa é ruído, como eu falei no início do vídeo, é a questão de imposto, né? Os dividendos, vão tributar os nossos dividendos, né? Isso é um problema. Então, mais uma coisa para a gente pagar imposto. Como no Brasil a gente não paga quase nada de imposto, então está tudo certo, né? A ideia é pagar um pouquinho mais de imposto mesmo, né? A gente paga pouca coisa aqui. Eu me apavoro, né? Cada dia que passa o Brasil tá mais Brasil, né? Cada dia que passa a gente paga mais imposto, até onde a gente vai chegar, né? Então, pega alguns setores específicos, parte de energia, por exemplo, a gente paga mais imposto e taxas do que o próprio consumo de energia elétrica. Mas, enfim, não sou eu que vou mudar isso, infelizmente. Queria que mudasse, né? Mas tá tudo bem. Gráfico semanal do Ibovespa, né? Se fechasse hoje, se hoje fosse sexta-feira, 19h30 da noite, eu ia falar, a coisa complicou. Como diria o gaúcho ditado aqui,
preteou o olho da gateada. A gateada seria uma égua, né? E por quê? Porque ele fez um gráfico, um candle semanal forte aqui, rompendo as médias para baixo, rompendo o candle anterior aqui, que foi um candle de um pouco de suspiro, de agora eu vou subir um pouquinho, já caí demais, e agora ele caiu com tudo, caiu com força aqui, não deu nem bola. Fechando lá em 116, 600 e pouco. Eu vendi aqui, mas né, também não sou de ferro. Eu comprei Cielo. Comprei Cielo porque estava nas mínimas. E olha aqui o que esse Cielo fez. Cielo 13. Eu não gosto do ativo, eu não gosto da empresa, mas por que comprei Cielo? O gráfico semanal do Cielo, deixa eu limpar um pouco essas linhas. Olha onde é que Cielo está. 2,60. Eu comprei Cielo em 2,80. Já perdi 20 centavos. Parece pouca coisa, mas no percentual do preço é bastante coisa. Cielo está abaixo das mínimas históricas. Aquela história. Não gosto da empresa em si, acho que não tem muito futuro? Acho. Mas, nas mínimas históricas, né, comprar uma empresa num preço que está negociando pela primeira vez, abaixo, é melhor do que comprar na metade do caminho. É melhor comprar muita empresa boa no topo. Então, pode ser que vai ser a nova Oi? Talvez, é por isso que eu botei um capital pequeno aqui. Mas comprei Cielo aqui, achando que talvez iria corrigir um pouquinho, chegar nas médias, mas hoje não deu nem bola. Só hoje aqui caiu 8% essa engronha, né? E aí me machucou um pouco ali. Ainda estou posicionado aí o primeiro tiro de Cielo. Achei que ia dar o segundo tiro mais acima, mas eu acho que o segundo tiro vai esperar mais um pouco, e vou esperar um ponto um pouco mais abaixo mesmo. Eu vou ter que... Errei. Esse trade foi errado mesmo, mas o contexto não era dos piores. Era uma região de suporte, onde já negociou perto aqui atrás, está negociando abaixo do preço de IPO lá em 2009, então está 15 anos para trás, quase 10 anos para trás aqui do preço dela. Vamos ver o que faz. E outra que eu estou de olho, que eu também não sou nem um pouco afim da empresa, mas é Cash 3. Por que eu estou de olho nela? Olha quanto esse negócio já caiu. O problema dela é o seguinte, pega uma barra mensal, é uma empresa que tem meia dúzia de barra mensal, não enche uma tela. E pelo gráfico mensal é isso aqui, né? Uma paulada no mês passado de 42%, e nesse mês aqui está querendo dar continuação, nesse mês já caiu 15%. Detalhe, a gente está no segundo dia do mês. Então tem espaço para ela cair mais 40% para baixo aqui, chegar aqui em 8 e pouco. Eu estou de olho nela, essa aqui eu ainda não comprei, mas estou de olho nela simplesmente pela questão de especulação mesmo. É encontrar uma região de suporte aqui, encontrar uma região de suporte aqui, ou encontrar uma região de suporte aqui. Quem sabe esse aqui, eu acho que a relevância vai ser bem maior deles, que é um suporte bem interessante aqui. Nós estamos falando lá de 23, ou seja, R$10 abaixo dela, ou melhor, né, 36% abaixo. É um ativo que já caiu 54%, né? Então, quem sabe ali nessas horas, uma compra aqui no fundo, esperando uma correção nas médias, de uma correção de 13%, uma correção de 14%, uma correção na média de 20%, 30%, né? É uma correção nas médias, mas o percentual é muito grande. Então, esse tipo de trade eu faço, procuro algumas empresas assim, mas é sempre assim, um percentual muito pequeno. Vou lá e compro um lote de cash, boto R$3.400, compro um ou não, eu comprei 1.000 de Cielo, deu 2.000 e poucos reais. Então, é um pouquinho da carteira que a gente bota nesses ativos um pouco mais arriscado, que se subir 20%, dá um percentualzinho bacana, dá um montantezinho pagando. Se cair 5, 6, 7%, não vai machucar a carteira. Então, essa é a lógica dessas operações. Mas o Ibovespa em si, eu digo, estou apanhando, né? No geral, essas duas estou apanhando, nas outras está bacana. O Ibovespa em si continua para baixo, ó, fechou aqui no 116, onde ele negociou. Provavelmente amanhã ele já abre com um gapzinho, dá um repique e volta aqui para o 118, alguma coisa assim. Então, se amanhã a coisa não piorar lá em Brasília, pode ser que ele dê uma respirada. E se piorar e romper fundo aqui, fecha a semana aqui no 114.700, testando esse fundo aqui. E aí tem final de semana para respirar, né? Para o mercado ver o que vai ser semana que vem. A tendência é de baixo, né? Segue firme e forte para baixo. Esse candle não está nada bacana aqui.
Se fechar assim, a gente pode, quem sabe, bater em 107 mil pontos. É como eu falei, quem diria que ia sair de 132 quase para 107? Eu não diria isso, mas eu vendi muita coisa lá em maio e comecei a colocar muito dinheiro em CDB. Botei lá em CDB do Banco Inter, que eu uso lá, que paga 100% da Selic, né, que paga IPCA e atrelado à Selic, então vai subindo. E assim vai. Eu poderia ter feito melhor aqui, né? Poderia ter vendido aqui. Aí eu vendi petróleo, ganhei um dinheirinho considerável no petróleo. Poderia ter vendido aqui, vendi petróleo que nem eu fiz, que peguei lá, né? De 60 e poucos até 54 eu peguei ExxonMobil com opções, deu 98% de lucro naquelas opções, né? E também eu poderia ter feito uma coisa que eu não fiz aqui, que eu fiquei meio com um pouco de receio pelo volume financeiro, que eu ia ficar muito direcional no mercado, e eu não quis fazer, que era comprar DI. Eu poderia ter vendido aqui e comprar DI, né? Comprar PU. Olha aqui. Pega aqui, ó, quer ver? Maio, tá aqui, ó. Tá aqui as linhas que eu tinha traçado para entrar na operação. Aqui, bota no gráfico diário, fica mais fácil de ver. Tá ali. Fundinho, aqui, vou entrar nesse rompimento. Eu tinha marcado para entrar nesse rompimento. E não entrei. E vocês têm noção de quanto de dinheiro que dá isso aqui? É muito dinheiro. Isso aqui deve dar uns 25, 30 mil reais com 5 contratos. Porque o mínimo de DI é 5. A gente não consegue operar com menos. Ele tem um valor que lá na frente é sempre 100 mil reais, né? Então, poderia ter comprado DI aqui. Mas não comprei. Como aquela ideia, como eu falei, ia ficar muito direcional no mercado, e aí eu ia ficar muito confiante que Bovespa ia cair, muito confiante que juros ia subir rápido, né, e o petróleo ia cair também, então eu ia ficar muito posicionado ali, que se alguma coisa andasse ao contrário, e todas elas têm correlação, ia azedar a maionese, né? Se o Bovespa subisse, o DI batesse para baixo, eu perdia no Ibov, perdia no DI, e se o petróleo lá empurrasse para cima um pouco também, aí azedava tudo. Então, por isso que eu liquidei, tirei meu time de campo do Ibov, vendi petróleo e fiquei assistindo. E eu fui fazendo day trade, fazendo operações um pouco mais curtas, então aí operações em milho e boi normal. Aí algumas operações, e vendi milho, né? Vendi bem aquele milho lá, desde lá dos 100 reais. Beleza? Então, por hoje era isso. Obrigadão, até amanhã. Daqui uns dias o Zico tá no ar. E olha que tá bonito o Zico. A gente tá mudando o layout, tá ficando bacana o negócio. É uma coisa que não existe no mercado, né? Então não vou falar muito aqui para não daqui a pouco ter gente copiando. Beleza? Valeu, até mais. Tchau.